dia, pessoal. É com muita alegria que eu quero apresentar a doutora Brenda Martinez, especialista em diagnóstico por imagem, membro titular da Sociedade Brasileira de Radiologia e médica assistente da radiologia do HU, e ela vai falar para a gente sobre erros diagnósticos, como melhorar. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, Luciana. Eu vou falar um pouquinho de erros de diagnóstico, que eu acho que é uma prática bastante importante, é uma queixa muito importante. Eu vou trazer 3 casos da última semana aqui do HU, para a gente aprender e refletir, né, como a gente pode melhorar, e porque eu sempre estou discutindo caso com o pessoal da clínica, da cirurgia, então eu rodo em todas as especialidades praticamente aqui do hospital e também trabalho lá no ICESP, então eu confronto com muitos erros diagnósticos e a gente não pensa que é só aqui, isso aqui é uma coisa mundial, né? Então, quando a gente começa a falar de erros diagnósticos, né, a gente sabe que é uma prática que hoje ainda a gente não está tão estabelecido na literatura, porque isso ainda é um tabu, né? Então, quando a gente fala de erro de diagnóstico, a gente não vai sair em nada falando que é um erro diagnóstico, não tem? Ninguém vai fazer uma autópsia e falar que foi um erro de diagnóstico, né? E o erro de diagnóstico é qualquer coisa que pode estar num erro. Então, esses dados são americanos, né, que no Brasil não tem essa estatística, e uma estimativa conservadora fala que nos Estados Unidos 5% das pessoas, dos pacientes, procuram atendimento ambulatorial e 5% tem um erro no diagnóstico. Na pesquisa pós-mortem, 10% desses pacientes têm erro de diagnóstico. E revisões de registros médicos, a gente vê que eventos adversos hospitalares estão na casa entre 6% e 17%. E são os erros de diagnóstico são os que mais levam à procura de processos médicos, né? Então, nos Estados Unidos, a terceira causa de morte mais comum nos Estados Unidos é por erro médico. Então, a primeira, doenças cardíacas, segundo, câncer e depois erro médico. Então, erro médico a gente tem em todos os setores, em todos, desde que o paciente chega. E eu trouxe essa revisão aqui porque isso me chamou a atenção, eu tinha falado para a Luciana, e também eu sempre discuto com os residentes e a gente sempre na reunião a gente muda os diagnósticos dos pacientes, né? Então, a gente tem diversos tipos de erros, né? Então, existem os erros de interpretação, né? Existem as causas externas, e eu acho que essas causas externas aqui no HU, e por isso que essa reunião é importante, porque a gente pode mudar isso, né? Então, principalmente, a gente sabe aqui pelas informações clínicas. Então, mesmo que a maioria que a gente tem interno, tem residente, a gente acha que isso não é importante, o erro médico ele acontece por um erro clínico e umas informações errôneas que são passadas no pedido médico. E também por tempo, por fatiga, por muita distração. Então, você está laudando um exame e de repente chega uma pessoa para discutir, você perde aquele raciocínio, aí a hora que você vai, e também porque a gente está num hospital universitário, tá? Erros internos são os maiores erros, né? Então, geralmente a gente tem um erro de procura, o erro de reconhecimento e a decisão errada quando a gente está laudando também. Então, o que se espera? Então, eu vou falar na radiologia. Vocês pediram um exame, estão ali vendo. Primeiro, quando vocês pedem o exame, a gente tem que pensar, o que a gente espera daquele exame? Realmente aquele exame veio com o resultado que eu esperava? Ou aquele exame não teve nenhum resultado? Então, sempre quando vocês estiverem preenchendo um SADT ali, vendo qual que é a suspeita, a gente tem que pensar, é isso que eu estou esperando? É essa resposta que eu estou esperando? Essa resposta é o exame que eu esperava? Ou não tem nada a ver com o que eu esperava? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente tem esses erros, o que a gente espera é que 3 a 4% a gente erre mesmo, e que esses erros não vão levar consequências maiores para o paciente. Então, quais são esses erros? Por exemplo, você não vê um tromboembolismo pulmonar.
Qual outro erro? Outro erro é você não ver uma dissecção de aorta. Então, não estamos falando aqui de você não ter dado uma telectasia pulmonar ou você não ter falado que tem um cisto renal. A gente está falando esses erros diários de radiologia, erros que mudam a vida do paciente. Então, isso é muito importante. Mas as taxas de erro podem chegar a 30%, principalmente na sala de emergência, que é o foco de vocês, né? Que é o foco do hospital ultimamente. A Carla sabe disso, a gente vive num hospital que é um caos de emergência. Então, esses últimos, eu separei esses 3 casos daqui do hospital que foram erros muito, muito importantes, tá? Então, existe o primeiro erro, que é o mais frequente, é o erro de interpretação devido à percepção humana. Então, o que é isso? Isso é que a gente viu, simplesmente a gente ignorou. Né? Então, a gente viu que o erro estava lá, que tinha uma alteração lá, tinha um TEP. Você não viu, você não teve uma percepção, você não achou aquele erro. Tá? Então, é como a gente tivesse na radiologia, quando a gente está no R1, a gente procurando o óleo, né? A gente fica olhando ali a imagem, olhando, a gente não sabe o que olhar, a gente olha, e é exatamente isso quando eu lembro, quando eu comecei a fazer radiologia, eu lembro que o R2 me falou, olha, Brenda, quando você é R1, você consegue ver 4 tons de cinza, o branco, o preto, o cinza claro e o cinza escuro. E você sai da radiologia sabendo ver várias tonalidades de cinza. Né? Então, é isso que eu tento falar sempre para os residentes. Se a gente tiver um protocolo, a gente vai achar o óleo muito mais fácil. Se a gente não tiver um protocolo a seguir, a gente tem essa dificuldade. Então, é importante a gente saber procurar. Quando eu estou numa reunião com o pessoal da clínica, com o pessoal da cirurgia, eu nem gosto de saber história. Aí vocês vão falar, por que você não gosta de saber a história? Porque senão você vai só querendo saber aquilo que o residente está falando e aquilo que você vai procurar. E não exatamente o que o residente está te falando é o que é a verdade. Então, é muito importante na prática nossa a gente está vendo isso. E esse é um erro que eu acho muito comum também, é o erro de satisfação de procura. O que é esse erro de satisfação de procura? É quando você viu ali, o residente achava que te escreveu, eu acho que é uma pneumonia, você ficou satisfeito que era uma pneumonia, e ok. E não era uma pneumonia, não era só uma pneumonia. Então, eu trouxe alguns casos para a gente ver, né? Esse caso, quando a gente vê, a gente fala, beleza, Brenda, a gente vê uma opacificação acometendo todo o hemitórax esquerdo, empurrando as estruturas mediastinais para a direita, né? É isso que chama mais a atenção da gente, não é? Sim, e a gente vê só isso, né? Na verdade, o paciente também tinha uma fratura, né, no braço. Ou, esse caso eu mostrei até para o Zamboni de longe, ele falou uma coisa, e eu mostrei para um clínico de longe, ele falou outra coisa. Então, são erros de satisfação que a gente tem de diferentes. Então, um clínico olha rapidamente, fala que tem um tumor aqui no ápice, né, que vem aqui até a região cervicotorácica, um tumor de Pancoast, né? Mas quando eu mostrei para o Zamboni, ele viu que o paciente tinha um pneumo peritônio. Então, é um erro de satisfação. Né? Então, se esse paciente chega aqui no hospital, o que é mais grave para ele é o pneumo peritônio, não necessariamente o tumor de pulmão. Mas quando a gente olha esse tumor de pulmão, a gente se satisfaz com ele. A gente fala, ok, achei o que o paciente tem. Né? Então, quando a gente tem um protocolo, a gente tende a seguir o protocolo e aí fica mais fácil a gente não cometer erros. Então, como que eu falaria para vocês? Sempre comecem avaliando partes moles, tá? Sempre comecem avaliando partes moles, sempre tentem ir de fora para dentro. E aí depois vocês verem o ilho e trama vascular pulmonar, aí depois vocês veem aqui a gente vê que o hilo está retraído, a gente vê o parênquima pulmonar, cúpulas e seio costrofrênico. Se a gente visse cúpulas e seio costrofrênicos, provavelmente a gente veria que tem um pneumo peritônio. Tá? Então, se você tem um protocolo na sua cabeça, você sempre seguir esse protocolo, a sua chance de errar é muito menor. Tá?
Aqui é um outro exemplo, em mama isso é muito frequente, né? Uma paciente de 67 anos, assintomática, foi fazer uma mamografia de rastreamento. A gente tem essa área mais especulada aqui no quadrante superolateral da mama esquerda. E vocês veem alguma coisa a mais? Aqui tem uma arinha também. Aqui, olha, estão vendo? Que parece aqui, ó. Ah, Brenda, que viagem, né? É, realmente, são tons de cinza diferentes, muito pouco, muito sutis, e é por isso que tem o radiologista, e por isso que a gente se especializa para ver esses tons de cinzas diferentes e tentar não se contentar somente com o achado. Então, realmente, a gente consegue ver e a gente vê que existem duas lesões. Por quê? Se a gente for pensar, a gente tem muitos tumores sincrônicos, né? Porque um paciente ele pode ter um tumor, mas se ele tem aquela carcinogênese, a gente sempre tem que procurar o mesmo tumor naquela mesma mama, ou um tumor renal no mesmo paciente, porque aquela carcinogênese já estava presente no paciente. Então, uma paciente que tem um tumor de mama de um lado, ela pode ter um tumor de mama do outro lado. E é exatamente isso que a gente vê, olha. Então, isso aqui é uma lesão, tá? Um nódulo irregular na mama direita, na topografia assinalada, que deu um carcinoma lobular invasivo. E na outra mama, a gente também tem, na região assinalada, outro tumor lobular invasivo, tá? Então, qual é o ensinamento? Não podemos satisfazer na procura de uma imagem só. O terceiro tipo mais comum de erro é que a gente viu e a gente interpretou erroneamente. Então, a gente falou, isso eu acho que é uma coisa, e não tem nada a ver, você pensou errado e você não abriu a sua mente para os diagnósticos diferenciais. Então, isso aqui é muito interessante para a gente ver. Então, aqui é uma tomografia, um scout de tomografia, né? O scout também é muito importante para a gente ver, daqui a pouco eu vou falar isso, porque os residentes que estão ali já sabem que eu sempre falo isso na reunião. O scout serve para quê, né? O scout nada mais é do que o técnico faz ali na tomografia para a gente direcionar os cortes. Mas aqui a gente consegue ver que é um paciente e que ele não é um paciente que está emagrecido e que tem uma opacificação ocupando todo o abdômen aqui à direita e que a gente vê as alças rechaçadas para a esquerda. Então, quando a gente vê isso, a gente já começa a pensar, nossa, o que pode ser isso, né? Então, aqui a gente vê, né? Aqui uma reformatação, também é muito importante, né? As reformatações coronais, reformatações sagitais, depois que são feitos cortes axiais. Então, a gente vê uma coleção, uma volumosa coleção aqui, onde a gente vê essa opacificação no hemiabdômen direito. Então, a gente vê essa coleção entre alças e a gente vê aqui o apêndice. O apêndice está perfurado e ele perfurou e formou essa coleção. Então, a pessoa que laudou esse exame, ela laudou como se fosse um pseudomixoma peritoneal, como se fosse uma... Por quê? Porque tem muita coleção, uma coleção desproporcional, né? Num paciente de 36 anos que não tinha clínica de febre. Então, o que a gente pensa aqui? Então, aqui está o laudo, né? E veio como um acometimento neoplásico mucinoso. E aí isso daí foi quarta-feira passada, aí o Zamboni, por quê? Porque o quadro clínico era dor abdominal 10 dias com febre, diarreia, né? Uso de cipro sem melhora. Então, vejam que veio com um diagnóstico de suspeita de doença de Crohn esse paciente. E aí, na quarta-feira à tarde, o Zamboni foi lá e falou assim, nossa, Brenda, você pode dar uma olhadinha nessa tomo para mim? E ele tinha duas tomos, né? E uma tomo era suspeita de uma úlcera perfurada e tinha essa suspeita de doença de Crohn. Eu falei, não, Zamboni, esse aqui é um paciente que tem uma apendicite perfurada, pode operar. E a outra que era uma úlcera perfurada, eu falei, não, Zamboni, isso daí é um tumor de estômago, uma linite plástica, e a gente vê, não é uma úlcera perfurada, ela tem uma carcinomatose peritoneal. Então, isso aqui, isso que eu falo para vocês, é importante vocês irem discutir na radiologia que a gente muda a nossa percepção. E não tem nenhum problema da gente mudar o laudo, fazer um adendo no laudo, porque aqui a gente está todo mundo para melhorar a vida do paciente, e não para ver quem acerta mais ou quem erra mais, né?
E aí esse paciente foi operado e realmente ele tinha um apendicite perfurada e com muito pus e era uma peritonite. Então, o importante é que a gente rediscutiu o caso e a gente teve o diagnóstico melhor do paciente. Esse aqui é o outro caso de uma paciente, né? Uma paciente que chegou aqui no HU, ela chegou numa sexta-feira, né? E era uma paciente que tinha sinais de colicistite aguda. E eu sempre, quando eu faço o exame, eu pergunto para o paciente, quem já me viu fazer exame ou fez exame comigo, sabe que eu fico falando. Mas o que você tem? Você veio aqui por quê? Quando começou? Né? Porque isso eu acho que faz parte do médico radiologista, porque senão a máquina substitui a gente. E substitui a gente não só como radiologista, mas como clínico, como cirurgião, como qualquer coisa. Porque se você pergunta para o computador, ele vai dar aquela resposta. E é isso que diferencia a gente do computador. Então, essa paciente chegou aqui e ela tinha uma dor abdominal realmente. Era uma dor abdominal súbita, né? Que ela tinha uma vesícula hidrópica, cálculo no interior, fixo na região do infundíbulo, medindo 1,1. Então, classicamente, né, você tem um cálculo e ele tinha um espessamento da parede da vesícula e líquido perivesicular. Isso aí foi uma sexta-feira à noite. Aí, na quarta-feira, eu cheguei aqui no HU e ela tinha feito essa tomografia. E realmente, nessa tomografia, a gente vê, aqui eu não consegui colocar todo ali, porque eu não tinha a matrícula da paciente, mas a gente via que não parecia uma colecistite aguda, parecia um tecido infiltrativo aqui, envolvendo a região do hilo. E essa paciente ficou aqui, eu não sei porquê, e fez esse exame também, não sei porquê, né, que ela já tinha um diagnóstico de colecistite aguda e tinha aqui também vários hemangiomas hepáticos medindo até 3,7 centímetros, mas aí, putz, me mostraram esse exame, eu falei, falaram assim, ai, Brenda, você não dá uma olhada no seu laudo? Eu falei assim, não, claro que eu dou, porque realmente parece um colangiocarcinoma, né, infiltrativo. Aí ela fez um CA19-9, veio 1.000, 3.000 ou 1.000, 1.300, aí eu falei assim, nossa senhora, que coisa, né? Realmente, eu fiquei bem chateada de ter errado o exame, porque a gente fica chateado, né? E aí falaram, nossa, aí foram operar, um baita tumor, e aí a paciente chocou, porque a hora que foi tirar a vesícula, ela estava muito friável, aderida no tumor no lobo direito. Falei, nossa, mas eu tenho certeza que é hemangioma. Beleza? Essa paciente saiu daqui, foi para o ICESP com um histórico de colangiocarcinoma, sendo que o diagnóstico prévio dela, quando ela chegou, ela não tinha história de perda de peso, ela não tinha história de icterícia, ela não tinha história de nada. Aí ela chegou, foi para o ICESP, no ICESP falaram, nossa, é um tumor mesmo. Fizeram uma CPRE, acho que pensaram como que o HU opera uma colecistite aguda, sendo que é um colangiocarcinoma. E no fim, era uma colecistite aguda. Então, o que aconteceu? Um erro foi levando a outro erro. Porque se ela tivesse chegado e nesse momento tivessem operado a vesícula dela, estava tudo certo. Aí pediram uma tomografia que já tinha um processo inflamatório, que na região do hilo, e que, em poucos casos, isso daí dá um aumento importante do CA19-9, ela foi para o ICESP como uma colecistite aguda. E, na verdade, era um colangiocarcinoma, e, na verdade, era uma colecistite aguda. Então, é isso. Exatamente, o que é isso? Isso chama um erro aliterativo. Então, o que é o erro aliterativo? Quando uma pessoa começa a fazer um diagnóstico errado, aquilo leva todo mundo a errar. Então, é o terceiro erro mais comum. Então, isso aqui fala na maior probabilidade do segundo radiologista também não detectar. Então, ou ele detecta ou ele não detecta. Então, quando começou alguma coisa errada, a gente vai errando, e todo mundo vai errando, todo mundo vai errando, todo mundo vai errando. Né? Então, isso é muito importante para a gente pensar e para a gente falar, olha, não, eu vou lá discutir. Quantas vezes você já foi discutir lá e a gente mudou o diagnóstico, né, Fernando? Muitas vezes. Então, isso aí, vocês que estão em formação, eu acho uma coisa essencial. Tá? Então, aqui é um caso também que eu discuti com os residentes.
que chegou com uma suspeita de pneumonia, mas como eu nem vejo qual é a suspeita, eu comecei a ver, eu falei assim, bom, vocês querem discutir o quê, né? Porque nesse caso eu vejo um tumor infiltrativo envolvendo o hilo pulmonar, obliterando o brônquio lobar inferior esquerdo, com derrame pleural, que já deve ser uma carcinomatose. Eles falaram, nossa, professora, mas o laudo saiu como uma pneumonia. E realmente, saiu como uma pneumonia. Aí beleza, aí repetiram. Paciente com pneumonia sem melhora após o quadro. Vejam, aqui a gente não vê broncograma aéreo, a gente vê um tumor que ele oblitera o brônquio. Então, começou com o pedido errado, como suspeita de pneumonia, foi continuando como pneumonia. Tá? Então, isso aqui é um erro aliterativo. É um erro que a gente vai errando e todo mundo vai errando consequentemente a esse erro. Tá? Então, mesmo que a gente não concorde, a gente tem que estar sempre com a mente aberta para ver os diagnósticos diferenciais. Esses 3 casos foram das últimas semanas. Essa paciente ainda estava na enfermaria, essa aqui foi no dia 19/6, né? Aí depois que ela fez essa toma, ela entrou em cuidados paliativos. Né? Mas para a família é importante saber, não é o HU que não fez o tratamento correto de uma pneumonia, mas ela tinha um tumor que não era tratável, né? Então, eu acho essas reuniões que a gente faz com a clínica muito importante para a gente mudar o nosso diagnóstico, ensinar os residentes a verem bem e a tentarem verem como que é a percepção do radiologista, né? A maioria, eu não sei, muitas vezes aqui no hospital, às vezes chega o pedido feito e a suspeita clínica Mickey Mouse. Vocês já viram? É até bem uma gozação com a gente que está ali laudando o exame. Porque, assim, eu acho que eles ficam pensando, será que vocês leem? Não, a gente lê realmente. E se a gente tem um diagnóstico errado, assim, é uma coisa chata. E vocês estão em informação, né? E então é muito importante sair o pedido correto, não deixar só um ponto final, porque a gente vai avaliar aquilo ali e ajuda a melhorar o diagnóstico. O Frati já viu esses pedidos. E assim, a gente já discutiu isso e não tem cabimento isso daí, né? Porque aqui todo mundo é médico. Então, outros acontecem muito por falta de comunicação entre o solicitante e o radiologista. Então, essas solicitações e alguns erros, às vezes, o que está escrito no laudo, a pessoa não entende o que é. Então, eu não entendi o que está escrito. Vai lá na radiologia, a gente explica, porque às vezes é um termo tão difícil para entender, e a gente volta, a gente refaz, a gente conversa novamente, tá? E aqui eu achei muito importante, até esse termo, que os pacientes na emergência são uma tempestade perfeita para erro radiológico. Isso é importante, porque os doentes geralmente não cooperam, as histórias não são boas, são decisões que a gente tem que tomar urgente e tem tarefas concorrentes. Então, é um paciente que tem múltiplas comorbidades, a gente não sabe qual é a mais importante, e muitas vezes a gente, principalmente pacientes clínicos, a gente nem sabe o que eles estão falando. Às vezes é a família, às vezes vem sem familiar para ver, né? Então, a principal é a incapacidade de interpretar corretamente. Tá? Os maiores erros detectados são fraturas, e agora eu vou falar um pouquinho mais na literatura quais são os erros. Então, esse aqui é um paciente que chegou com dor torácica, tá? Então, a gente sabe que o paciente com dor torácica pode fazer hoje uma angiotomo. Vejam que a angiotomo do paciente ficou sensacional. Né? A gente vê a coronária bem contrastada, a gente vê a calcificação na coronária, olha que reformatação, a gente vê aqui onde tem uma estenose hemodinamicamente significativa, sensacional, né? Isso aí a gente faz com FOV pequeno. O que é o FOV pequeno? FOV é Field of View, né? Então a gente recortou para deixar só naquela área do coração. Mas foi feito o padrão para ver o tórax como um todo. E esse paciente, ele tinha um tumor de pulmão operável nessa época, né? Então, você, se fosse o seu pai, se fosse o seu familiar, seria difícil, né? Você falar, mas estava aí, né? O tumor estava aqui.
e não foi visto. Isso é, agora, isso na literatura é difícil você falar. Isso é um erro médico? Porque não foi pedido uma tomo de tórax, foi pedido uma tomo de coronária. Então, é um dos motivos que hoje muitos médicos não estão mais procurando fazer a área de radiologia, porque tem muito processo e as imagens ficam guardadas, então você tem acesso às imagens e você pode pedir uma outra opinião. Então, aqui, né, a gente tem esse tumor. Olha como que ele era bem visível. E essas imagens ficam guardadas, e essas imagens vão para uma nuvem, e na nuvem a gente consegue ver isso. Então, na verdade, você pode tentar explicar, mas é difícil. Então, esse aqui é um outro, e eu vou mostrar a avaliação do SCOUT na tomografia. A avaliação de SCOUT leva à identificação adicional de 2% de novas doenças no paciente. Quantos de vocês abrem o SCOUT de tomografia? Ninguém, né? Agora os alunos, o Fernando e os alunos agora, porque eu fico falando. Então, se a gente extrapolar isso para todo mundo, que 85 milhões de doentes que fazem tomografia todo ano, isso chega a 1,7 milhões de doentes que a gente não avaliou. Então, 1,7 milhões de doenças tratáveis no diagnóstico que tem a imagem ali guardada. E as implicações médicos legais são muito importantes, elas não podem ser ignoradas. Eu vou mostrar esse caso é um paciente da Alemanha, né, que ele chegou, aqui a gente está vendo, se a gente for ver aqui, aí ele tem um hematoma subdural, estão vendo? Mas que já dava para ver aqui. E essa criança evoluiu a óbito, né, dentro de um hospital na Alemanha, e no SCOUT a gente consegue ver a fratura, ó. Como é uma fratura que ela pega exatamente no corte, é muito difícil, é um pitfall, né? É um erro que a gente pode ter. Então, aqui se a gente pegar bem, aqui no corte a gente não vê a linha de fratura. E essa criança, ela foi comido bola, né? Foi um erro, e ela evoluiu mal, aqui a gente já vê que tem edema, não coloquei a reformatação de parênquima, eu coloquei mais para a gente ver o hematoma, e essa criança evoluiu a óbito. Isso é praticamente inadmissível, né? Então, é importante a gente parar, porque a gente vendo essa imagem, né, a gente consegue ver o traço de fratura. Então, pare, isso não leva menos de 1 minuto para você ver o SCOUT da tomografia. O SCOUT vai estar falando lá para vocês, olha, o paciente emagrecido, olha, esse paciente tem uma assimetria de partes moles na região cérvico-torácica, ou esse paciente tem múltiplas fraturas, e isso ajuda a gente a fazer o diagnóstico, tá? Esse é um outro paciente que aqui a gente não está conseguindo ver, mas aqui a gente vê uma fratura de C2, estão vendo? E foi feito também no SCOUT da tomografia de crânio. Então, a gente não foi cortado a imagem até C2, mas a fratura está aqui. E é uma fratura que você pode, também leva à morte do paciente, tá? Então, aqui foi um câncer de pulmão, tá? Num paciente que não foi visto, não foi visto essa assimetria hilar, só foi visto na tomografia depois. Então, esses são todos os tumores que a gente pode detectar, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos dos tumores e das lesões que a gente mais come bola em radiologia. Então, eu mostrei alguns casos daqui, alguns casos da literatura, e que levantaram a bola de como a gente tem que ver essas coisas. E o tumor o campeão que a gente mais come bola é o tumor de bexiga, tá? Por quê? Porque geralmente a gente nem dá atenção para a bexiga. A gente olha lá, então se um paciente não tem queixa de hematúria, a gente nem olha a bexiga. Então, geralmente, e também a gente não faz corte à fase arterial, geralmente vai só até o abdômen superior. Tá? Qualquer área de realce irregular da parede vesical merece atenção. Então, isso aí é um take-home message, né? Que para vocês avaliarem a bexiga, e sempre uma área de realce irregular, isso vale para os clínicos, vale a pena investir numa cistoscopia. Reconstruções coronais e sagitais podem ajudar. Então, esse aqui é um paciente que ele veio no pronto-socorro com queixa de hematúria, mas a tomografia prévia de 3 anos atrás dele era essa. Aqui também, olha,
Essa era de 3 anos atrás e a gente via o tumor que ele ficou. Então, foi comido bola seguidamente nesse paciente. Então, a gente vê uma pequena área de espessamento parietal. Né? Então, isso aqui, e ele tem essas imagens, o paciente fica com as imagens, né? Isso aqui realmente é um erro médico. É um erro médico porque a gente não quer que seja cometido na gente, porque muda totalmente o prognóstico, né? Então, aqui, sempre avaliar a bexiga, perder 2 minutinhos avaliando, vocês que têm paciente, muitos pacientes com história de hematúria, tá? Então, áreas de espessamento focais sempre têm que ser valorizadas. Outro coisa, fator muito importante, né, é a embolia pulmonar, né? Pacientes oncológicos, eu que trabalho lá no ICESP, vejo muito isso. 1 a 5% desses pacientes, eles têm embolia pulmonar e não tem nenhum fator, nenhuma clínica de embolia pulmonar. Ah, Brenda, como a gente vai ver se não foi feito? Perca 5 minutos. Olhe para o lobo inferior direito, que é onde tem mais vascularização. Dá uma olhada, ver se tem falha de enchimento. É muito frequente a gente achar falha de enchimento no lobo inferior direito, tá? Então, aqui foi um paciente que fez estava fazendo reestadiamento e tinha um trombo no lobo inferior direito, tá? Um trombo segmentar. Ah, Brenda, mas não foi feito o exame para isso. Dá para ver? Dá para ver. Tá? E isso é uma coisa que pode também mudar o prognóstico do paciente. Lá no ICESP, a gente tem um telefoninho que a gente tem que ligar nos achados críticos, então, paciente tem um achado, a gente tem que ligar no achado crítico, porque eles reconvocam o paciente para fazer anticoagulação, tá? Lesões gástricas, outras lesões que a gente perde muito. Como fazer para melhorar elas, né? Então, a gente vê lesão gástrica, né? É muito importante a visualização dela, essa área de espessamento parietal segmentar aqui. Vejam que esse exame é muito interessante. Então, sempre que a gente tiver avaliação, vocês têm muitos pacientes com isso, com síndrome consumptiva a esclarecer, só pedir para encher o estômago de água. Vejam como a água é um contraste negativo aqui no estômago e como ela ajuda a gente a descobrir se realmente isso é uma área de espessamento focal ou não. Então, vejam como aqui o estômago pouco repleto, pouco ajuda a gente ver, tá? E aí, quando a gente enche o estômago, a gente consegue ver essas áreas, esses múltiplos pólipos gástricos, tá? Essa daqui é uma paciente que veio para fazer uma biópsia, e a gente via que tem uma lesão aqui, olha, mas só foi feita uma fase arterial. Se a gente reparar nesse paciente, é por isso que eu falo que esse paciente, sempre a gente tem que avaliar o paciente como um todo, que a gente consegue ver aqui? Alguém consegue ver alguma coisa? Fernando provavelmente consegue, o Frati também. A gente vê que é um paciente que tem uma hepatopatia crônica. A gente vê que o fígado tem o contorno serrilhado, tem uma proeminência dos segmentos laterais do lobo esquerdo, tá? O baço não está grande. Bom, se a gente pensa que é um fígado com hepatopatia, o que pode ser isso? Isso é tudo varizes esofágicas e gástricas. Imagina se esse paciente não faz uma tomografia com uma fase correta e alguém biopsia essas varizes gástricas, né? Então, isso aqui é uma pseudolesão, não é uma lesão verdadeira, e foi interpretado erroneamente como uma neoplasia gástrica. E, na verdade, são varizes gastroesofágicas de grosso calibre. Tá? Então, é muito importante a gente fazer a fase correta. Realmente, aqui a gente tem bastante dificuldade de ver, mas aqui a gente consegue ver isso muito bem. Essa daqui foi outro paciente que veio para biópsia, e a gente vê realmente que a gente aqui não tem sinal de hepatopatia, e parece uma lesão subepitelial gástrica, né? Até a gente olhando aqui parece. Mas aí ela tem uns realcezinhos, e a gente vai para a reformatação. Fizemos uma reformatação coronal e, puxa vida, será que essa não é uma lesão pediculada aqui do segmento 2, hepático, né? A gente vê esse realce meio globuliforme, aí a gente pensa, nossa, que coisa, né? E a gente faz uma fase mais tardia, e esse aqui é um hemangioma hepático, e não é um giste que também foi para biópsia. Tá? Então, uma lesão que sangra muito, uma lesão que pode levar a um choque hemorrágico. Então, a gente sempre tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, tá?
olha na fase mais tardia e sempre fazer o exame adequado. Então, muitas vezes, a gente tem pressa, principalmente na emergência, e quer fazer um exame sem contraste. Ah, não precisa de contraste. O contraste ajuda muito a gente a fazer diagnóstico diferencial. Ah, Brenda, por que a gente não vai fazer esse estadiamento de tumor às 4 da manhã? Porque a gente não tem a mesma percepção. Não vale a pena, a gente vai errar. O radiologista vai errar. Então, não tem por que fazer estadiamento. E aqui tem muitos exames de estadiamento de madrugada. Então, a gente vai acertar mais fazendo em horários mais oportunos. Então, paciente com hepatopatia, a fase arterial é muito importante. Se vocês lembrarem da fisiopatologia da formação do CHC, a gente lembra que o fígado ele é irrigado pela 75% pela veia porta. Mas quando a gente tem o hepatocarcinoma, a gente tem uma vascularização predominantemente arterial. Então, o que a gente vê aqui? 2 focos de hepatocarcinoma, tá? 2 focos hipervasculares no segmento 8. Com uma reformatação, a gente vê essa neovascularização indo até a periferia. E isso daqui é um CHC, tá? E aqui? O paciente veio para avaliação de um nódulo pancreático visto no ultrassom. Vocês estão vendo alguma coisa? Que fase é essa aqui? Uma fase portal, certo? A fase portal não é a melhor fase para a gente avaliar uma lesão gástrica, uma lesão pancreática. Por quê? Porque a gente tem os 2 tipos principais de lesão pancreática. A lesão pancreática, o principal é o adenocarcinoma. O adenocarcinoma ele tem um realce menor que o parênquima e tem os tumores neuroendócrinos. Os tumores neuroendócrinos, se vocês lembrarem, ele tem uma vascularização arterial, né? Então, aqui a gente consegue ver bem. Veja, se você faz o protocolo adequado, a gente consegue ver bem. Então, é importante vocês falarem, olha, eu estou pensando no quê? Ah, eu estou pensando numa investigação de um nódulo pancreático. A gente tem que fazer o protocolo correto. Ah, estou pensando numa síndrome consumptiva, eu tenho que dar líquido e ver o estômago, eu tenho que dar líquido e ver a bexiga, né? Então, se a gente faz o protocolo certo, é mais difícil a gente errar, né? Vejam a gente comparando as 2 fases. Não é que esse exame está errado, é que não foi feito corretamente. Aqui a gente consegue ver o tumor neuroendócrino bem visualizado. Ah, eu preciso fazer uma ressonância para avaliar isso? Não, não precisa fazer uma ressonância. É um dinheiro gasto de uma maneira errada. Tá? A gente já consegue fazer o diagnóstico pela tomografia, fazendo somente o protocolo correto. Então, aqui um paciente com uma nefrectomia secundária carcinoma de células renais. Lembrando que o carcinoma de células renais ele é um tumor hipervascularizado, então a gente precisa, sabendo disso, sabendo da fisiopatologia, a gente precisa fazer a fase arterial, que fazendo a fase arterial a gente não vê e a gente vê uma metástase de um carcinoma de células renais aqui no corpo, na cauda do pâncreas, muito mais fácil da gente visualizar do que numa fase portal. Então, se a gente fizer o protocolo correto, a chance da gente errar é muito menor. Aqui também foi feito um paciente com suspeita de um tumor neuroendócrino da cauda do pâncreas. Estão vendo aqui? Essa área hipervascularizada. E se a gente fizesse uma reformatação, ele é um aneurisma da artéria esplênica. Então, isso daí são exames, são erros que a gente consegue avaliar e que a gente consegue melhorar somente fazendo uma adequação das imagens, tá? Então, lembrando também que muitas vezes vocês pedem protocolo de litíase, né? E protocolo de litíase a gente não faz contraste. Então, se vocês estiverem pensando que investigação de hematúria, não é o protocolo correto. O protocolo correto para avaliar lesão renal, por exemplo, vocês veem algum tumor nessa fase sem contraste? Não, na fase com contraste a gente vê esse tumor. Né? Então, a avaliação de hematúria sempre tem que ser feita uma tomografia hoje. O protocolo hoje a avaliação de hematúria é feita com protocolo de tomografia com contraste arterial, portal e excretora, tá? Então, aqui a gente vê outros tumores, olha lá, estão vendo?
tumor que a gente não vê na fase arterial, mas que a gente vê melhor na fase portal e muito melhor na fase excretora. Tá? Porque, se vocês lembrarem também, não é só carcinoma de células claras que a gente tem as variantes cromófobo e papilífero, que correspondem mais ou menos a 25%, e eles são tumores hipovascularizados. E a reformatação coronal também é muito importante, porque a gente consegue ver, olha lá, a lesão, a lesão, a lesão, e aqui a gente pensa até que é parte do rim. Então, se vocês forem ver, sempre que está aí nos exames para você, sempre tem a reformatação coronal. Né? Isso aí já é um protocolo tanto do UHC, do HU, como do ICESP e no PACS, a reformatação coronal. Então, vocês nem precisam fazer a reformatação coronal pelo MPR, ela já vai estar no estudo de vocês, tá? Sempre que a gente estiver pensando também numa lesão vascular, uma trombose, uma isquemia de alça, é importante a gente fazer o protocolo correto e fazer a reformatação de novo. Olha lá, aqui é difícil a gente ver que tem um trombo, e aqui a gente vê um trombo aqui logo na emergência da artéria mesentérica superior. Estão vendo ali? A reformatação sagital, como ajuda a gente ver isso, a reformatação coronal também. Aí, claro, quando a gente coloca a marcação, fica mais fácil a gente ver aqui a veia, aqui a artéria. Outra coisa que eu sempre falo para os alunos do sexto ano, e quando eu faço reunião com eles, isso não muda. A artéria é sempre à esquerda e a veia é sempre à direita. Ah, Brenda, vou esquecer. A aorta é sempre à esquerda, a cava é sempre à direita. Então, a artéria mesentérica vai estar sempre à esquerda e a veia mesentérica vai estar sempre à direita. Tá? A veia mesentérica inferior vai estar sempre à direita e a artéria mesentérica inferior sempre à esquerda. Então, se a gente vê isso, a gente já tem certeza que é um trombo da artéria e não da veia. Tá? Outra coisa que é importante a gente ver, às vezes a gente vê que a artéria está à direita, então o que aconteceu? Uma rotação, uma hérnia interna, certo? Então, isso ajuda a gente saber na anatomia, saber nessa importância da anatomia, a gente conseguir fazer essa diferenciação. Tá? E nesse estudo, mostra também que, se a gente falar isso para o Zamboni, ele vai falar que é verdade, que quem está começando, para os alunos, residentes, eles têm muito mais facilidade com a reformatação coronal do que os assistentes da radiologia. Tá? Para assistente da radiologia, a gente tem essa facilidade já. Então, por isso que a gente tem já esse protocolo nos serviços universitários de sempre mandar reformatação coronal. E as patologias ósseas e de partes moles, elas, que nem eu falei para vocês, elas são subdiagnosticadas, principalmente fraturas, tá? Então, eu mostrei aquela de C2 e perissubcutâneo também, tá? Então, a gente vê aqui, ó, um paciente em estadiamento, que geralmente a gente perde essas lesões, ou não vê essas lesões em partes moles, e esse daqui, principalmente lesões de melanoma, secundária melanoma, eles fazem essas lesões cutâneas, lesões sarcomatosas também, de membros inferiores, elas também costumam a dar bastante lesões de partes moles. Então, se a gente faz uma reformatação 3D e uma reformatação coronal, a gente consegue ver com mais facilidade essas lesões. E os erros de comunicação, eu acho esses erros muito importantes também, né? Então, às vezes, não manda a fase arterial para o clínico, não manda a fase arterial para o cirurgião, então, não chega para vocês, então isso é difícil. Ou uma comunicação inadequada ou incompleta, de ambas as partes. Vocês não falam o que vocês pensam e a gente também não fala o que a gente pensa, né? E, às vezes, vocês leem, tem gente que tem um português muito refinado e a gente, às vezes, nem entende. Tem algumas palavras até que eu vou no dicionário e não existem. Então, não é só um erro de vocês, né? Às vezes, você vê ali, a gente está até uma mudada e, às vezes, eu vejo lá na radiologia, tem gente que vai lá e fala assim, Brenda, eu nem entendi o que está escrito nesse laudo, você pode me explicar? E a gente vai, olha de novo, isso que é importante. A gente consegue diminuindo essa falha de comunicação. E outra coisa que eu acho importantíssima, qual a porcentagem de laudos radiológicos que nunca foram visualizados? Isso é uma pergunta sem resposta, né? Então, tem muita gente que vai fazer mamografia e nunca vai buscar o exame, porque achou que já fez o exame. Não vai buscar.
Lá no ICESP é uma coisa impressionante, porque o que acontece? A gente fala que o lago é muito grande, deve estar em torno de 15, 20 mil exames. O que é esse lago? São exames que estão sem laudar. Né? A gente está falando no hospital oncológico. E aí o que é feito? O paciente faz um exame. Ah, voltou no retorno, não tenho laudo. O que eles fazem? Outro exame. Outro exame. Até alguém laudar o exame. Então, tem isso. Então, como que a gente faz? Qual a porcentagem? Então, assim, tem muita gente que nunca vai buscar o exame. Então, a melhor, você ter uma comunicação melhor é importante. Então, eu coloquei aqui a melhor comunicação para vocês, como a gente tentar ter uma história clínica, uma relação melhor com o pessoal da clínica, principalmente vocês que estão em formação, vocês vão ter que saber muita radiologia. Os R1 que prestaram a prova ano passado, viram, a prova foi quase radiológica. Não sei se vocês tiverem interesse em ver a prova de residência aqui do ano passado, mas foi uma prova de radiologia, né? Foi uma prova, acho que caiu quase umas 20 imagens de exame. Então, assim, e é a tendência, não existe mais médico que não saiba ver imagem. Né? Então, isso é muito importante. Outra coisa importante, comparar com exames anteriores, ver se é aquilo mesmo que você está pensando. E a seleção adequada do protocolo é muito importante. Outra coisa, e eu sou radiologista, eu acho que isso acontece, a arrogância de muitos radiologistas não fazem com que eles tenham uma revisão séria dos próprios erros e aprendam com esses próprios erros. Né? Eu acho que todo mundo acorda todo dia para fazer o seu melhor, mas todo mundo erra também. Então, é importante a gente rever o erro, tentar melhorar com esse erro. E a revisão pelos pares é essencial. Então, você vai lá ver, vamos rever o laudo, vamos ver o que a gente poderia melhorar. Nos Estados Unidos, eles já estão tentando fazer isso, olha. Então, o clínico falou o que ele acha. Aí a gente sabe, vocês sabem também, que às vezes vai lá e fala, eu quero esse protocolo. Meu, esse protocolo não serve para nada. Mas aí, a arrogância de ambas as partes. Eu quero. Beleza, aí o que eu faço? Ah, faço. Não vou discutir mais, entendeu? Então, lá não, eles também devem ter esses problemas, né? Porque o exame é apropriado, realmente é esse melhor exame para fazer, né? Se esse for o melhor exame, ok. Se não, será que a gente pode conversar e ver qual é o melhor exame para o paciente? Né? Então, eu acho que isso seria uma coisa essencial. Né? Então, isso daí, eles já têm aplicativos, e aqui tem aplicativos do próprio hospital, que eu acho que isso seria muito interessante para a gente, né? A gente tem um aplicativo do hospital que já manda uma flag falando para o clínico que está no pronto-socorro da urgência. Olha, esse paciente você passa na frente que tem uma dissecção de aorta. Né? O que eu faço no meu dia a dia? Eu ligo, eu vou lá, eu falo, olha, esse paciente tá bom, eu mando mensagem pelo celular, mas isso aqui deveria ser alguma coisa para a gente pensar aqui no HU, né? No ICESP a gente liga para os achados críticos, né? E a gente tem que colocar no TASI também, mas aqui a gente poderia pensar no desenvolvimento de um software e deixar um celular lá com o chefe de plantão e com o pessoal que está naquele dia, um celular avisando exatamente isso. Olha, é uma flagzinha falando, esse paciente tal tem um achado crítico, ele deveria ser avaliado com mais agilidade. Tá? Então, eu falei tudo isso para vocês, né? Que a gente tem os potenciais pitfalls que a gente tem, e sempre também usar uma checklist, eu acho bem importante, para a gente ver se a gente avaliou tudo o que a gente precisava. E, principalmente, né, eu acho que a mensagem mais importante é uma melhor interação clínico-radiológico, cirúrgico-radiológico, porque ajuda todo mundo, principalmente o paciente, que é o nosso alvo final. Obrigada, é isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta da plateia? E aí, Brenda, parabéns. Isso é o máximo. Eu queria, não é fazer pergunta,
tem algumas coisas que eu penso muito semelhante a você, e eu falo para os residentes também. Então, primeira coisa é quando olhar ou não o Scout, né? Por que eu acho que as pessoas não olham o Scout? Porque essa é uma geração de tomografia. E a tomografia parece que ela não envolve o Scout. E a gente é de uma geração que via raio-x. Então, eu, por exemplo, para ver uma tomografia de tórax, eu tive que ver muito raio-x de tórax. Então, eu aprendi a ver o raio-x de tórax. E aprendi também que o raio-x de tórax não é uma coisa que te dá a resposta. Obviamente que em algumas situações está na hora. Mas o raio-x de tórax, quanto mais tempo você se dedica a olhar o raio-x de tórax, as coisas vão aparecendo, né? Inclusive, eu fazia, na minha época, uma lupa, não é uma lupa, eu fazia dobrava um raio-x assim, para olhar, e aí a gente conseguia ver, porque a radiação luminosa, ela ofusca você ver os tons de cinza e os tons de branco, muitas vezes. Então, a gente gostava de ver o raio-x. Então, hoje em dia, eu acho que é uma desonestidade a gente olhar uma tomografia sem antes ver o Scout, para ver aquilo como que seria no raio-x de tórax. Então, eu acho que é uma questão de costume. Exatamente, eu acho que é uma questão de costume, eu acho que tem que entrar e tem que fazer parte tem que fazer parte da revisão daquele exame, né? Porque é muito importante. Quando você vê um hilo elevado, né, um hilo direito mais alto, você já vai para a tomografia procurando uma explicação para aquilo. Você vê a simetria dos pulmões, do volume dos pulmões, você tem várias coisas. Você vai ver o arcabouço ósseo, você vai ver o úmero, você vai ver a clavícula, você vai ver a posição da traqueia, toda aquela sequência que você falou, mas eu acho que isso hoje em dia acontece por uma coisa também chamada imediatismo, né? Hoje quem atende, principalmente no pronto-socorro, ou mesmo na enfermaria, o exame, muitas vezes, está chegando antes da história. Muitas vezes, quase todos os exames vai só com ponto final. Então, outra coisa que eu gostaria também de acrescentar é que eu aprendi isso naquelas reuniões de autópsia, conversando com professores mais experientes, comprar o diagnóstico dos outros, né? Exato. Então, a gente aqui no hospital recebe muito paciente que vem do PS-Band, do PS-Lapa, que já vem com diagnóstico, e já vem com diagnóstico de, sei lá, de pneumonia, e você compra o diagnóstico, e o raciocínio clínico, eu costumo dizer nas visitas que ele é como se fosse uma linha de trem. Se você pegou a linha errada, você vai naquela linha. E é perfeitamente factível continuar na linha, entendeu? Então, se venderam para você o diagnóstico de pneumonia, se você não prestar atenção, não olhar os critérios para fazer o diagnóstico de pneumonia, você vai continuar indo na pneumonia, e você não vai ver a neoplasia de pulmão, você não vai ver o TEP, você não vai ver... eu lembro de um diagnóstico recente, tão legal, que eu vi com o João, que era um paciente que veio com hemoptise, o filho dele tinha tido tuberculose, ele ficou 15 dias na clínica médica colhendo BK, entendeu? E nunca vinha positivo, 300 TRM para BK e nunca veio positivo, até o dia que ele veio com uma insuficiência renal e a gente saiu do trilho e falou, opa, entendeu? Será que é um Wegener? Ou uma poliangeite com granulomatose? E era, né? Era. Então, o raciocínio clínico é muito perigoso, você pegar um trilho. E aí eu acho que você, como clínico, induz o radiologista também erra, porque você vendeu o diagnóstico, o radiologista comprou o diagnóstico e ninguém para. Então, primeiro, o Scout, concordo com você, é uma delícia de ver. Segundo, o raciocínio clínico precisa ser baseado em critérios. Entendeu? Tem que ter critério. Pneumonia, sem tosse, sem expectoração, sem catarro, entendeu? Sem febre, é complicado. E a gente tem muita pneumonia. Tem uma paciente na enfermaria, agora internada recentemente, que foi para casa tomando amoxicilina e é uma neoplasia com metástase em partes moles. Entendeu? Uma neoplasia de pulmão. Então, eu acho que esses erros, acho que a aula foi interessantíssima, sabe? É um assunto que a gente precisa pensar bastante, porque toda hora a gente está fazendo, a gente está correndo risco. E a minha grande preocupação
a gente que dá aula de semiologia, é que alguma coisa acontece entre o 2º e 3º ano e o 6º e o R1. A coisa desaparece. Aquele negócio de fazer história, de examinar, de tentar fazer o diagnóstico através da história clínica, realmente está acabando. Eu me lembro de um TED Talk que é muito interessante, que eu falo para todo mundo ouvir, que é do professor Abraham Verghese, que ele começa a dizer, chama-se The Doctor's Touch, né, a mão do médico. Acho que é The Doctor, The Physician's Touch, sei lá como é que é o negócio. Em que ele fala que uma paciente chega com uma fratura de fêmur no hospital dos Estados Unidos e na tomografia da fratura se vê uma neoplasia de mama. E, na verdade, a paciente procurava serviços médicos há muito tempo e ninguém examinava a mama da paciente. Ela só foi feito diagnóstico de neoplasia de mama quando ela tinha uma fratura patológica no úmero. Então, a falta do exame, a falta da história, induz a esses erros, entendeu? Estou dizendo mais o erro clínico, não o erro propriamente do radiologista, né, que você tentou focar mais no erro do radiologista. Olha, teria várias coisas que eu gostaria de acrescentar, mas essas foram que vieram na minha cabeça e achei excelente, Brenda. Obrigada. Parabéns, Brenda, adoramos. Eu acho que é super oportuno esse tema seu, especialmente para esse momento que o PS está passando. Eu acho que tem, é muito gostoso de ver as coisas, e quando a gente fala para o R1 descer, discutir de novo com o radiologista, eles acham, mas já está laudado. Eu já ouvi isso, já está laudado, não está vendo. E a gente fala, não existem diagnósticos diferenciais da mesma imagem, então vamos rediscutir, acho que isso é importante. A segunda coisa, você já falou, que é a história. Então, muitas vezes, o R1 está de plantão e ele vai internar 3, 4, 5. Então, ele faz um resuminho que veio do PS. E o residente, que é o dono, ele vai ler aquilo e já está sugestionado. Então, eu acho que assim, uma das coisas que é importantíssima a gente pensar é o dono do leito vai tirar uma outra história. Não importa o que está escrito lá. Não é que a gente não confia, a gente confia muito, mas pode ter erro médico. E para diminuir, a gente tem que tirar uma nova história de tudo, examinar do zero, e quem deveria preencher aquele papel de internação é o próprio dono do leito, para a gente poder, então, conversar melhor. Acho que isso é uma das coisas que pode diminuir um pouco a falha de retirada de história ou mudar um pouco o foco, que pode estar errado desde o começo. Ou então, que estava errado desde outro hospital, que já estava fazendo uma investigação num foco errado. Então, nesse sentido, eu acho que assim, nós temos que achar e aceitar que nós somos humanos e nós erramos. E muitas vezes, não porque nós queremos, foi de problemas circunstanciais e outra coisa que muitos pacientes não colaboram para isso, não sabem tirar história, não tem a família, a gente não consegue ficar de pé para pesar, a gente não consegue. Emagreceu? Não sabe. Quanto que pesa? Não sabe. A gente fala para a enfermagem pesar, não consegue ficar de pé, a gente não pesa. Então, a gente não tem como. E muitas vezes é isolamento. Aí vai para tomografia simples. Exato. Que nem o Zamboni fala, vai para tomografia simples de corpo para diagnosticar alguma coisa. Porque assim, a gente não pode entrar para examinar porque está no isolamento. Então, é uma série de impedimentos que pode colaborar para que a gente erre mesmo o diagnóstico, não que a gente queira. E foi ótimo você falar tudo isso, e adorei. Sempre gosto de você, mas adorei demais. Mais alguma coisa, pessoal? Muito obrigada. Você que sempre salva a gente lá nos laudos e nas discussões, né?